Giordano Filippo Bruno, venha conosco. Você está preso pela Santa Inquisição. Ele foi levado para julgamento. Giordano Bruno foi torturado. Depois, foi jogado em um calabouço completamente escuro, no fundo de um poço. Mas o pior ainda estava por vir. Ao saber da captura de Bruno, uma comitiva romana chega a Veneza. Objetivo: levar Giordano Bruno à Santa Inquisição de Roma. No Vaticano, foi aprisionado nas masmorras de Roma e lá ficou durante 8 anos. Nesse período, foi interrogado, julgado e torturado por diversas vezes, e em todo este período nunca mudou suas ideias. Por fim, após 8 anos, Giordano foi considerado culpado. Giordano Bruno foi acusado de sustentar opiniões contrárias à fé católica e contestar seus ministros, sustentar opiniões contrárias à Trindade, à divindade de Cristo e à encarnação, sustentar opiniões contrárias sobre Jesus como Cristo, sustentar opiniões contrárias à virgindade de Maria, mãe de Jesus, reivindicar a existência de uma pluralidade de mundos e suas eternidades, acreditar na transmigração da alma humana em Brutus e envolvimento com magia e adivinhação. No entanto, a condenação de Giordano não foi dada. A condenação pelos atos do filósofo ficou a cargo do governador. Reza a lenda que no final do julgamento, Giordano Bruno teria dito as seguintes palavras: talvez sintam maior temor ao pronunciar esta sentença do que eu ao ouvi-la. No dia 8 de fevereiro de 1600, enfim, o governador local condena Giordano Bruno a ser queimado vivo em ato público. No dia 17 de fevereiro, um cortejo saindo da prisão da Inquisição, ao lado da igreja de São Pedro, segue pelas ruas de Roma. Em uma praça chamada Campo dei Fiori, uma enorme pilha de lenha estava preparada em volta de uma estaca. Na boca de Giordano Bruno foi colocado um pedaço de madeira, para que ele não pudesse falar uma única palavra. Uma multidão se aglomerava para ver Giordano Bruno passar. Em volta do palco montado, monges cantavam preces. Giordano foi amarrado à estaca. Por fim, o fogo foi aceso. Era o fim de Giordano Bruno. Mas não o fim de suas ideias. Apenas 5 anos depois de sua morte, um astrônomo alemão chamado Kepler formula as leis dos movimentos planetários, confirmando o que Copérnico havia descoberto 100 anos antes, que os planetas giram em torno do Sol. Mais 5 anos à frente, em 1610, um outro italiano, Galileu Galilei, observa através de seu telescópio as luas de Júpiter. É a comprovação visual de que outros satélites giram em torno de outro planeta. Era a prova de que nem tudo gira em torno da Terra. Mais um indício de que Giordano estava certo.
A grande questão na história de Giordano Bruno é como ele conseguiu deslumbrar um universo infinito e povoado de outros mundos, principalmente em um período em que não havia tecnologia. Existem duas teorias. A primeira delas é que existia naquele tempo um grupo de astrônomos que, em segredo, já estavam chegando à conclusão de que a Terra girava em torno do Sol. Em 1543, exatamente 5 anos antes de Giordano nascer, o astrônomo matemático Nicolau Copérnico publica o seu trabalho, Da Revolução de Esferas Celestes, teoria que demonstrava, através de círculos, que os planetas e a Terra giravam em torno do Sol. É possível, então, que um grupo de astrônomos continuou em segredo os estudos sobre o heliocentrismo de Copérnico. Giordano Bruno pode ter tido contato com esses astrônomos. Uma outra teoria é de que Giordano teve acesso a alguns livros proibidos pela Igreja Católica. Surpreendentemente, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol não é do século XVI. Na verdade, esta ideia é muito mais antiga. Dentre alguns livros que Giordano possa ter tido acesso, sabe-se que pelo menos um, com certeza ele leu. O livro Sobre a Natureza das Coisas, de um filósofo romano do século I chamado Tito Lucrécio. Neste livro é sugerido, entre outras coisas, que o nosso mundo é apenas um no meio de outros mundos. Isto levanta uma possibilidade cruel, a de que o Vaticano já sabia há muito tempo da possibilidade de que a Terra não era o centro do universo.